Boa noite. Estamos começando mais uma live, né? Estamos dando tempo agora para o Instagram chamar as pessoas. Renata, seja bem-vinda. Estamos aguardando as pessoas chegarem. Hoje eu vou falar sobre regular verbs. Vou falar uns 10, 12 exercícios, atividades, games que vocês podem fazer usando esse nosso jogo da memória de verbos irregulares, né? E também vou falar de 10 motivos pelos quais vocês devem usar jogos educativos. Por que os jogos... Lisiane Paixão, seja bem-vinda. Então vou falar também 10 motivos. Jaqueline, seja bem-vinda. Vou falar 10 motivos pelos quais eu acredito muito que vocês devem usar jogos educativos em todas as aulas. Cris Alibe, seja bem-vinda. Então, estamos começando mais uma live. Hoje eu vou falar sobre os verbos irregulares, né? Esse assunto que causa muita dificuldade para os nossos alunos, né? Memorizarem o passado, embora seja muito mais fácil do que em português, né? Os alunos têm uma certa dificuldade. Fala aí para mim, conta para mim se os seus alunos têm dificuldade em memorizar o passado e o past participle dos verbos irregulares. E foi pensando nisso que eu criei esse jogo aqui. E eu demorei bastante para lançar porque eu não queria um material que tivesse poucos verbos irregulares. Eu queria um material que tivesse... Oi, Marcoste, seja bem-vinda. Eu queria um material que tivesse muitos... Que legal, dê uma olhadinha. Se tiver alguma dúvida, fala comigo no direct, tá bom? Smart English Floripa, seja bem-vinda. Clarissa Teacher, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre os verbos irregulares. Fala aí pra mim se os seus alunos têm alguma dificuldade em aprender os verbos irregulares. Eu vou falar 10 exercícios e também já vou começar a falar sobre as vantagens em se usar jogos educativos na sala de aula. Eu sou uma defensora dos jogos educativos porque na minha prática eu vi uma grande mudança do comportamento dos alunos, né? Não só do comportamento como da aprendizagem também. Muitas pessoas pensam, né? Ainda pensam que aprender uma língua estrangeira ou estar numa sala de aula é alguma atividade que deve ser séria, né? É uma atividade solene, mas... E Danísio Cirino, seja bem-vindo. Marielle, seja bem-vinda. Então, mas a gente vê que aprender pode ser divertido, né? Aprender tem que ser divertido. Então, essa é a minha proposta. Então, primeiro eu vou falar para vocês as 10 vantagens de se usar jogos em sala de aula. Tá ok? A primeira delas é que o jogo, ele quebra a rotina da aula, né? Muitas vezes a gente vem naquela rotina, o professor com muitas aulas, ele vem sempre fazendo da mesma maneira ou ele segue um certo esquema com seu aluno. Então, o jogo vem e quebra essa rotina. Os jogos também, eles trazem um desafio para o aluno, né? Ele coloca o aluno dentro de uma competição e ele traz um desafio para a aula, um desafio para o aluno. A terceira motivo é que aprender uma língua estrangeira não é uma tarefa fácil, a gente sabe que não, e demanda um grande esforço por parte dos alunos e do professor também. E são anos, a gente não consegue aprender uma língua estrangeira em meses. E para que o aluno consiga manter o nível de aprendizado dele, nada melhor do que você colocar atividades que são mais leves, que vão fazer com que o aluno aprenda de uma maneira mais descontraída. Então, essa seria a terceira vantagem. A quarta é que, através dos jogos, nós conseguimos praticar várias habilidades. Através dos jogos, eu consigo praticar o listening,
o speaking, o reading e o writing, que são essas 4 habilidades que nós precisamos fazer com que os nossos alunos desenvolvam para que eles sejam fluentes na língua inglesa. Os jogos também estimulam muito os alunos a interagirem, a se comunicar. Então a gente quer muito que os nossos alunos falem inglês, que eles se comuniquem na aula. E o jogo consegue fazer com que o aluno se comunique e interaja mais. Vix, seja bem-vindo. A sexta vantagem é que os jogos, eles criam contextos significativos para o uso da língua inglesa, né? O que mais nós queremos é que os nossos alunos consigam, Diana, seja bem-vinda, que os nossos alunos consigam se expressar na língua inglesa de maneira significativa. E o jogo traz essa maneira para a sala de aula. A sétima maneira é uma que eu acho sensacional. Teacher Maeli, seja bem-vinda. É que o jogo faz com que a sua aula seja totalmente centrada no aluno. Então, ela não é mais teacher-centered, e sim student-centered. E isso é uma coisa que a gente vem há muito tempo, né, pensando em maneiras de fazer. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou jogar bola para o meu aluno para que ele desenvolva, né? Para que ele fale. A gente quer que a aula tenha muito mais minutos ou horas de aluno falando e não de professor falando. E o jogo passa essa bola para o aluno. Também, com os jogos, a gente consegue usar a gramática de uma maneira muito mais comunicativa. E vocês vão ver que, agora daqui a pouco eu vou começar a falar das atividades, e vocês vão ver que a gente consegue ensinar a gramática de uma maneira muito mais comunicativa usando jogos. Os jogos também estimulam muito a criatividade, né, e a espontaneidade no uso da língua, porque ele deixa o leque aberto para que o seu aluno possa criar, para que ele possa se colocar no aprendizado de língua inglesa. E também, com os jogos, nós conseguimos desenvolver um espaço de cooperação. Então, essas foram as minhas 10 motivos porque eu considero os jogos muito importantes no aprendizado e no ensino de língua inglesa. Então, se você quer que seus alunos participem mais de suas aulas, que você quer dar a voz para o seu aluno, nada melhor do que levar jogos para a sua sala de aula. E como eu tinha prometido, eu vou falar sobre Idoto, não sei se é assim que se fala, seja bem-vinda. Eu vou falar agora sobre algumas atividades que vocês podem fazer com o aluno de vocês, com o objetivo de... Misael foi meu aluno, seja bem-vindo. Eu vou falar sobre essas 10 atividades que vocês podem desenvolver com o aluno de vocês para que eles aprendam verdadeiramente os verbos irregulares. Não dá para eu me comunicar se eu não souber, por exemplo, o passado de um verbo, ou se eu não souber um verbo, certo? Então, por isso os verbos são muito importantes no aprendizado da língua inglesa. Não tem comunicação se não tiver verbo. Vamos lá, então. Então, esse jogo, deixa eu apresentar para vocês. Jana Mendes, seja bem-vinda. Esse jogo aqui é o Irregular Verbs. Deixa eu mostrar aqui como é que são. Ele é um dos maiores jogos que nós temos. Ele tem 112 cartas, sendo que são 36 verbos. Eu não queria fazer, eu demorei um bom tempo para fazer esse jogo, porque eu não queria fazer um jogo que ensinasse só, por exemplo, 10 verbos, né? Então aqui tem 36. Acabou que são muitos verbos. E o legal é que se você tem turmas grandes, você vai poder dividir. E os seus alunos todos vão poder participar. Então, a primeira maneira que eu sugiro vocês usarem, deixa eu mostrar como ele é. Ele tem a parte em azul, que é o infinitivo, o passado vem em verde e o past participle vem em vermelho.
Então são 36. Qual que é uma das minhas sugestões? É que você brinque de jogo da memória com seu aluno. Se o seu aluno ainda não está na hora de aprender o past participle, a minha sugestão é que você deixe ele fora. Então, primeiro você vai praticar bastante com seu aluno, vai brincar de jogo da memória. Jaque, seja bem-vinda. Vai brincar de jogo da memória usando o infinitivo e o passado. Se você acha que 36... tem 36, então você 72 cartas, que é muito para você usar com seu aluno, que você gostaria de usar num período menor, você pode selecionar, pode dividir em 3 vezes, né? 36 dividido por 3 dá 12. Então você usa 12 por aula, vamos dizer assim. Então como é que você pode usar esse jogo da memória? Você pode colocar suas turmas, já que você pode... Tem 36, então suponhamos que você tem uma classe grande. Você pode dividir, você pode fazer 3 estações de trabalho, de jogo da memória, e cada estação você coloca 12. Então você já consegue atingir uma classe grande com apenas um jogo. Aí você pode combinar com seus alunos que você quer... Vivi, seja bem-vinda. Vivi, seja bem-vinda. Você pode combinar com seus alunos que cada vez que eles encontrarem o infinitivo e o passado, ele terá que fazer uma frase. Aí você combina se a frase pode ser no infinitivo ou no presente ou no passado, tá? Ou se ele usar o verbo, conta como ponto. Então, a primeira dica é, jogo da memória, cada vez que deu match, eles têm que fazer uma frase. Agora, esse jogo também, deixa eu apresentar, ele vem com essas cartas. Eu colei a carta num palito de sorvete, então então tem uma pergunta, se você quiser que ele faça uma pergunta, você mostra afirmativa, interrogativa negativa ou negativa. Então, jogo da memória, ele pode simplesmente fazer uma frase. Ou isso aqui vai estar uma carta. Ele deu match, ele tira uma carta e daí essa carta vai definir que tipo de frase que ele vai falar. Tá ok? Então essa é uma primeira... Aliás, já tem 2 sugestões aqui. Simplesmente o jogo da memória... Oi, Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Simplesmente jogo da memória. Segunda sugestão, jogo da memória e faz uma frase, certo? E também você pode deixar que ele escolha o tipo de frase que quer. Lembrando que no jogo ele não vem com palitinho assim. Eu é que colei. Porque para algumas atividades você pode deixar em um suporte, o aluno tira e vê que tipo de frase que ele vai falar. Uma outra sugestão para os professores que estão ainda no ensino online, que eu sempre gosto de dar, é esse... Deixa eu mostrar aqui. Ops, caiu uma carta. É esse jogo da memória aqui, só que você pode usar... Olha, se eu estivesse dando aula para vocês online, eu poderia me afastar um pouquinho e mostrar. Deixa eu mostrar aqui no detalhe para você. Aqui eu fiz 2 fileiras, ó. Fileira número 1... Fileira número 2. E aqui eu dei letras. Então, o seu aluno pode escolher 1B. Então, 1B é aqui. To give. Aí ele vai tentar encontrar qual que é o par. Aí ele vai falar to see. Ran. Não é. Então, volta aqui. É legal que ele também pratica. Ele diz os números, ele diz as letras e você pratica com ele. Aqui nessa minha tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ó, dá para dividir o jogo. Esse jogo vem 36 verbos. Dá para você dividir em 3. Então essa aqui é a minha terceira sugestão, que é o jogo da memória com envelopes. Se você quiser usar presencialmente, também dá, né? Você deixa o envelope, você deixa essa tabuletinha em um lugar na sala, o aluno vai, escolhe 2 e volta. Ou os outros têm que... porque o jogo da memória você vai vendo onde é que o colega deixou, né? Então os outros têm que ter a oportunidade de ver também. A minha terceira sugestão é você combinar com seus alunos que eles vão ter que dar complementos para o verbo. Então você pega o verbo, por exemplo, esse aqui, eu peguei aqui aleatoriamente.
Oi, teacher Mayara, seja bem-vinda. Você dá o verbo e você fala para o seu aluno assim, para os seus alunos. Você pode fazer em grupos ou você pode fazer com uma atividade da classe toda. Cristina, seja bem-vinda. Então você fala assim: eu vou dar 30 segundos e vocês vão escrever complementos para o verbo drive. Então, drive a car, drive a truck, drive a bus, drive, e aí sucessivamente. E aí você deixa eles pensarem. Quando deu 30 segundos, eu gosto sempre de ter um sino. Bate o sino, ninguém mais escreve. Você pode fazer essa atividade como uma atividade de sala de aula, com todos os alunos escrevendo. Você pode fazer essa atividade em duplas. E você pode fazer essa atividade em times. Em times é legal se você puder usar a lousa. Então, se você tem uma lousa grande e você tem 3 times, você divide a lousa em 3, você diz o verbo que é, eles vão na lousa, escrevem todos os complementos. Quando você diz, apertou o sino, parou, eles voltam e você conta. E aí você vai contabilizando. É uma maneira deles pensarem quais são as possibilidades deles ampliarem o vocabulário, tá ok? Essa foi a minha 4ª sugestão. Opa, tomar um pouquinho de água aqui, né? Vamos lá. Essa sugestão aí também dá para você fazer com os alunos online, né? Se você é uma professora que apenas trabalha no online, as professoras perguntam muito para mim: eu só trabalho no online. Dá para usar seus jogos? Dá sim, porque você pode simplesmente mostrar a carta para os seus alunos e aí você dá o tempo para que eles escrevam, tá ok? A minha 6ª sugestão é uma competição também. Chama-se What's the past tense of? Então, também, se você quiser, você pode trabalhar em grupos, né? Como é que se você tem uma sala de aula, por exemplo, com 30 alunos, qual que é a minha sugestão? Que você forme 3 grupos, 10 alunos em cada grupo, os 10, né, enfileirados. 3 fileiras com 10 alunos cada um. Você delimita uma área, a partir daquela área eles não podem passar e você deixa este sino na mesa. Então, o jogo é What's the past tense of? Então, você pega aqui um verbo, você pode ter um saquinho, uma sacolinha ou mesmo uma caixa e você vai tirando os verbos. What's the past tense of have? O primeiro aluno desses 3 grupos que vier e bater no sino, ele tem o direito de falar. Se ele acertar, ponto para o grupo dele. Se ele errar, na próxima vez o grupo dele não pode participar. Então, porque às vezes tem aqueles alunos que são meio fominhas, né? Que eles querem participar de tudo. Então ele vai pensar, porque tem essa penalidade. Se ele errar, na próxima vez que você, né? What's the past tense of build? Então, aí o grupo dele não participa. Falem para mim se vocês estão entendendo, se eu estou conseguindo explicar bem, tá? E a Dia, seja bem-vinda. Porque é importante que vocês entendam. Se vocês não compreenderem como é que os exercícios, como é que os jogos são feitos, escrevam aí para mim que eu tô aqui para interagir com vocês. Então, tá, eu já falei 5 atividades, né? Agora a 6ª atividade é guess the verb. Todas essas atividades eu estou sugerindo, né, algumas delas que sejam feitas no modo de competição, porque os alunos gostam muito que tenha uma competição. O nosso cérebro, ele persegue, ele gosta, ele vai atrás de competições. Então, é muito importante que a gente use isso na nossa sala de aula para que nós consigamos conquistar nossos alunos. Eu sempre falo o seguinte, que tem um dado, né, que é muito triste, que apenas 5%
das pessoas no Brasil falam inglês fluentemente. Então a gente está aqui para mudar isso, para que as aulas sejam dinâmicas. Muito obrigada pelo que vocês estão escrevendo aí, estão entendendo? A Vivian, a Virgínia, ideias dinâmicas, legal, muito obrigado. Teacher Mayara, muito boas, que legal, gente. Então vamos lá, vamos dar mais dicas para vocês. A próxima dica é, a anterior era, está ótima, obrigada Cristina, está ótima a sua explicação, obrigada. Então agora, a outra era what's the past tense of? Agora é guess the verb. Então como é que você vai fazer essa atividade? De novo, se você tiver uma classe grande, você divide em times. Dá para dividir de 3 a 5 times. Define uma linha que eles não podem passar, né? E daí você pode usar o sino para eles tocarem. Essa daqui é o seguinte. O aluno, você pode deixar, por exemplo, só as cartas azuis. Lala Casélio, seja bem-vinda. As cartas azuis são do infinitivo. Então, vem um aluno na frente, ele vai pegar uma carta, pode estar dentro de um saquinho, de uma sacolinha, ele não vai mostrar para ninguém, ele vai fazer uma mímica da carta. E aí, os outros alunos vão adivinhar. Quem adivinhar Só que, se a gente não colocar esse sino, gente, para que eles toquem e depois falem, eles começam a gritar. Vocês sabem como é que são alunos, né? Eles começam a gritar, um passa por cima do outro e a gente não entende nada. Então, depois de muito, né, praticar e ver que, às vezes, a aula ficava muito confusa, a aula vai ficar barulhenta com o jogo, mas se você tiver um sininho, então vai lá um aluno, eu vou fazer a mímica aqui, eu quero que vocês escrevam qual que é o verbo, tá bom? Escrevam para mim qual que é esse verbo aqui, que eu tô fazendo a mímica. Então o seu aluno vai na frente, faz a mímica e um dos times tem que tocar o sino. Quem conseguir tocar o sino, drive. A Cristina acertou. Ponto pro time da Cristina. A Vivis também acertou. Então, o time que acertar, a Virgínia também, drive. O time que acertar, marca ponto. E a pessoa que acertou é a pessoa que vai pegar a próxima carta e fazer a mímica. Tá legal? E todos os times todo mundo vai participando, né? Organizados em times, porque não dá para deixar 30 alunos para eles virem correndo e acertar o sino. Se você tiver 3 times, 3 tudo bem, dá para manage 3 correndo para acertar. Tá ok? Então essa foi guess the verb. Então ele vai fazer a mímica. Se você quiser, por exemplo, aqui vocês escreveram drive. Você pode combinar com seus alunos. Você só vai considerar correto, né? Pode desenhar também. Olha a Vivian dando uma ideia. Super legal a sua ideia, Vivian. Pode desenhar também. Bonecos Constelação, seja bem-vinda. Então... é isso, né? Pode adivinhar. A Vivian deu a ideia que pode desenhar também. Muito boa ideia. Agora nós vamos para... esse aqui você também poderia desenhar na lousa também, além de mímica. Olha só, as teachers gostam de desenhar. É muito bom incluir arte, incluir desenho. Muito boa ideia. Vou colocar aqui, vou anotar também nas minhas anotações aqui, que eu vou anotando ideias. Realmente desenhar é bem legal. Obrigada. Isso é legal, vocês estão vendo? Eu tô falando do jogo e vocês já estão tendo ideias de como vocês poderiam usar com seus alunos. Quando vocês levarem esse jogo para a sala de aula, vocês vão ver que os alunos vão começar a querer criar maneiras de usar também. É muito legal. Atualmente eu não dou mais aula em faculdade, né? Eu parei, eu fiquei só com a Play to Learn, mas quando eu trabalhava na faculdade, eu usava esses jogos com os meus alunos. E uma vez eu expliquei uma atividade e depois qual que é o papel do professor que usa jogo.
O professor que usa jogos, depois que ele explica a atividade, ele vai de grupinho em grupinho vendo, né, conferindo como é que os alunos estão fazendo. E aí o que eu pude ver? Que cada grupo tinha criado uma maneira própria de usar o jogo. Eu fiquei muito feliz, porque eles, como é que eu posso dizer? Eles se sentiram tão à vontade e tão donos do material que eles resolveram criar outras maneiras. Então, isso é legal, vocês estão criando também. A Vivian está falando, usamos muito a Play to Learn na nossa instituição. Que legal. Gisele, seja bem-vinda, chegou agora. Vamos lá, gente, agora Então, se você quiser também fazer uma outra competição, vou dar uma outra ideia agora. Você mostra o verbo e você mostra, olha, não sei se vocês estão aqui desde o começo, o jogo vem com essas cartas também. As cartas para você fazer sentenças, afirmativa, interrogativa, negativa, só perguntas e negativa. Eu colei palitinho de sorvete atrás para ficar uma tabuletinha. Então, suponhamos que eu queira praticar com os meus alunos o passado. Então, eu vou pegar as cartas vermelhas, que são o passado, também dividir em 3 ou 5 grupos, o meu amigo Sino lá na mesa, e aí eu mostro a carta e a professora mostra a carta e uma tabuleta. Então, ele vai ter que fazer uma sentença afirmativa com o verbo won, né, no passado. Teacher Bruna, seja bem-vinda. Então, ele tem que... Você mostra o verbo no passado e essa tabuletinha aqui, mostrando o tipo de frase que ele tem que fazer. Quem do grupo tocar o sino primeiro, vai poder fazer a frase. Se a frase estiver correta, ponto para o grupo. Se a frase estiver errada, o grupo da pessoa aqui, do aluno que veio lá e fez a frase errada, ele não participa da próxima vez, tá? Ele tem uma punição. E daí você sorteia uma outra carta, né? São 36, não dá para fazer tudo numa aula, você vai escolhendo, sorteia uma outra carta e você também pode sortear um outro tipo de frase. Então aqui ele tem que fazer uma frase negativa com bot. Nanda, seja bem-vinda. Certo? Essa então é a atividade número 7. Tá ok? Tem mais algumas aqui. Eu prometi hoje 10 maneiras, né, que eu já falei. Amo jogos, que bom, Teacher Bruna. Eu prometi 10 vantagens. Quem não tá aqui desde o começo, vai lá depois. Eu vou deixar esse vídeo salvo aqui, né? 10 vantagens, porque o professor deve usar o jogo na sala de aula. E 10 maneiras. Tô quase chegando lá. 10 atividades que vocês podem fazer. Agora é aquele velho e bom bingo. Eu sugiro... Se vocês não têm, entra lá no grupo da Play to Learn e pede para mim, se vocês quiserem ter um bingo como esse. A minha sugestão é que primeiro você brinque de jogo da memória. Depois que brincou de jogo da memória, você vai brincar de bingo com eles. Agora eu vou dar algumas sugestões de como é que pode ser esse bingo. Você pode pedir para eles, olha, aqui acho que tem 5, 10, 15, 20, 25, 24 porque tem esse espaço aqui. Tem 24 espaços e o jogo tem 32 verbos, certo? Marcelo, seja bem-vindo. A Cristina diz que também usa bastante. Então o jogo tem 32 verbos e aqui tem 24 espaços. Você pede para que ele escolha 24 verbos no infinitivo e coloque aqui. E o que você vai fazer? Você não vai falar o verbo no infinitivo. É um bingo na aula de inglês. É um bingo para fazer o seu aluno pensar. Então, depois que jogou o jogo da memória, aí você fala para ele escolher 24 verbos, cada um vai escolher os seus 24. E daí, ao invés de falar to drive, você vai falar drove. E o seu aluno vai ter que saber que drove refere-se a drive que ele escreveu aqui, certo? Então é um bingo linguístico, um bingo que o seu aluno tem que pensar um pouquinho em que verbo que ele está usando,
certo? Escreve o verbo no infinitivo e você, na hora de cantar o verbo, você pode, inclusive, você não precisa fazer esforço nenhum, tá? Você, na hora de cantar, você pega todos os verbos em vermelho, porque são os verbos que estão no passado. Marketing, seja bem-vindo. Então, agora eu já falei 8. Agora, olha só, eu sempre falo para vocês usarem tic-tac-toe. Eu gosto muito de tic-tac-toe, é muito fácil, dá para usar online, dá para usar no presencial. Mas hoje eu trouxe, vocês estão conseguindo ver? Eu trouxe essa tabuletinha aqui. Eu colei as cartas aqui porque eu queria mostrar para vocês, então eu precisava que elas estivessem coladas. Se você está dando aula online e quer fazer um tic-tac-toe com o seu aluno, você usa eu uso esse multitack aqui da Prit. Deixa eu mostrar como é que tá colado. Ó, é uma colinha, é uma espuminha, tá bom? Ela não danifica a carta. Aqui eu pus forte, né? Não precisa... Mas você... Olha só a ideia que eu quero dar pra vocês. Isso aqui, gente... Tá vendo que tá meio engordurado? É uma caixa de pizza, tá bom? O que eu fiz? Eu peguei a caixa de pizza, eu encapei e aqui eu coloquei esse durex colorido. Tá ok? E daí você pode, por exemplo, como esse jogo tem 112 menos 4 tem 108 cartas de verbos. O que você pode... Se você tem uma classe de 40 alunos, dá para usar e sobra, né? Você pode fazer ou pedir para os seus alunos fazerem como trabalho um grid desse. Cada dupla ou cada 4 alunos fica com um. Eles colocam aqui e daí... Quando ele, por exemplo, eu quero esse espaço aqui, eu tô jogando o jogo da velha, eu quero esse espaço. Aí você vai definir se ele vai fazer uma frase afirmativa, negativa, interrogativa. Ele escolhe aqui e se você quiser, cadê? Ele tem que virar uma carta e vai escolher uma carta que defina o tipo de frase. Então, o tic-tac-toe para aula de inglês, ele tem que ter não é só escolher o espaço, né? Ou simplesmente ele tem que falar o passado do verbo. Ó, eu coloquei todas as cartas no infinitivo. Se ele escolheu essa daqui, ele tem que falar qual é o passado. Falou qual é o passado, ele tira a carta e marca com X ou um O. E é legal porque é contact, depois você passa um paninho com álcool e fica limpo, pronto para você usar de novo. Então tá aqui minha sugestão desse bingo, desse tic-tac-toe na caixa de pizza. Vamos lá, que tem mais 3 atividades, tá bom? Quem me acompanha sabe que eu adoro os mata-moscas. Esse aqui tá todo bonitinho, né, com cara de moranguinho, mas eu só encontrei uma vez. Se você for nessas lojas de produto da China, o que você vai encontrar é esse daqui. Como é que você pode fazer? Por exemplo, praticou os verbos com seus alunos, você pode colocar na mesa, se quiser colocar os 36 verbos, coloca. Se quiser fazer por partes, coloca 12 verbos no infinitivo. Se você tem uma classe muito grande, você não precisa ter um monte de mata-moscas. Você divide a sua classe em 2 times, né? E daí, cada vez que você vai chamar um verbo novo, vai uma pessoa do time, os dois, né? Os 2 times ficam. Então, imagina, aqui a mesa, todos os verbos lá, 2 alunos, um de cada lado da mesa. Você tá lá os verbos no infinitivo, to find. Você fala o verbo no passado, found. E daí, quem conseguir ver primeiro, olhar ali, ver primeiro e acertar no verbo, pega a carta e esse time vai marcar o ponto. Então, fly swatter, brincar com fly swatter, eu gosto muito. É muito dinâmico, os alunos também adoram. Tem mais uma atividade. Tem mais
Bom, deixa eu falar o Make Up a Story. Como é que é o Make Up a Story? Esse aqui já são para aqueles alunos que conseguem falar, criar uma história, né? Que já estão... Porque às vezes a gente tem alunos que estão começando, estão fazendo frases, né? Esse aqui já é para aqueles alunos que conseguem contar uma história. O que você vai fazer? Ele vai escolher da mesa, você deixa lá os verbos. Ele vai escolher 3 verbos. Escolheu Online English, oi, seja bem-vindo. Escolheu 3 verbos, aí ele vai ter que contar uma história. Só que ele escolheu 3 verbos e ele não pode mostrar para a classe. E a classe, é claro que quando você está contando uma história, você não vai usar somente 3 verbos, você vai usar vários verbos. Então, qual que é a minha sugestão? Qual que é essa brincadeira aqui? O aluno pega 3 verbos, ele tem que incluir esses 3 verbos na história dele. E quem está ouvindo, essa é uma atividade de listening bem legal. Quem está ouvindo vai ter que ouvir e prestar muita atenção no aluno que está contando a história e escrever quais são os 3 verbos. Então, quem acertar os 3 verbos, depois, né, que ele contou a história, todo mundo ouviu a história, escreveu lá. Então, aí ele vai mostrar os 3 verbos e a gente vai ver quem conseguiu acertar quais são esses 3 verbos. Então, essa é uma atividade para a gente também incluir adultos nos jogos. Os adultos gostam muito. Muitas vezes eles chegam para aula de inglês, eles vão para aula de inglês depois de um dia de trabalho, depois de ficar o dia todo na faculdade e podem estar cansados. Então, o jogo vai fazer com que eles tenham um estímulo extra para participar. Então, essa foi a minha 11ª sugestão. Estou quase chegando ao fim. E agora eu vou sugerir uma atividade que chama-se Sentence Race. Então, você vai deixar todas as cartas, se você quiser, como tem muitas, né? Tem 112, você vai deixar as cartas por exemplo, tem 3 times. Deixa 3 pilhas de carta, dividiu a lousa em 3 times ali. E coloca uma linha que eles não podem passar. Aí o aluno tem que pegar uma carta, ver o verbo que é, vai na lousa, escreve uma frase, coloca a carta no fim da pilha, dá a caneta ou giz para o próximo do grupo e o próximo do grupo pega uma outra carta, né, de cima do monte, vai até a lousa, escreve uma frase com aquele verbo, volta, dá o giz ou a caneta para o próximo aluno e assim sucessivamente. Iraci, Marina linda, foi minha aluna, seja bem-vinda. Então dá para vocês fazerem uma sentence race. Você decide quanto tempo essa corrida vai durar. Você pode combinar com eles, pode ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então não precisa ser muito tempo. Depois o que você faz? Depois que você deixou, por exemplo, 3 minutos... Oi, Marina. 3 minutos acontecendo a corrida, você vai ver, quando você decidir que acabou, você toca o sino. Aí depois que você tocar o sino, ninguém mais pode pegar as cartas e escrever a sentença na lousa. Depois que acabou, o que você vai fazer? Você vai ver se as sentenças estão corretas. E depois... E é legal que você vai corrigir na frente dos seus alunos. E todos vão poder ver o erro do colega, vão poder ver o acerto do colega e vão aprender com esse erro, com esse acerto. Então depois você contabiliza o grupo que teve o maior número de frases corretas, é o grupo campeão. Carla, seja bem-vinda. Então, chegando ao fim, né, gente? Eu já dei 12 sugestões. Agora, eu gostaria de dar mais uma que não tá aqui na minha lista, mas eu tô vendo um brinquedo aqui na minha frente que eu trouxe. Então, como é que você... Deixa eu mostrar o brinquedo que eu tô vendo aqui. É esse aqui. É um jogo de dardos, mas é um jogo de dardos que a gente pode usar na sala de aula, porque ele não vai machucar ninguém, tá? Olha, aqui é paninho e aqui ele tem um velcro. Então, por exemplo, você pode até
você pode... Tem uma atividade que eu falei que você mostra o verbo e você mostra o tipo de frase que você quer. Então, ele tem que fazer uma frase to find afirmativa. Estamos com 3 ou 4 grupos, eu mostro esse verbo e é uma frase afirmativa. O aluno que tocar o sino primeiro vai fazer essa frase. Frase está correta? Como é que eu posso decidir? Eu vou colocar mais um elemento de jogo aí. Ele vai jogar o dardo aqui e vai decidir. Olha só, acertei. Valeria 200 pontos. Ele vai jogar o dado aqui, e vai ver quantos pontos ele vai marcar. Então é legal também você incluir maneiras de como é que a pontuação pode acontecer. Fica mais divertido e os alunos vão querer participar mais, né, da sua aula, querer fazer frases em inglês. Como eu falei no começo, o jogo, os jogos fazem com que os alunos usem a língua de maneira significativa dentro da sala de aula. E isso é que a gente quer, né? Que o aluno use a língua, que ele fale inglês. Então, essas foram as minhas sugestões por hoje. A live vai ficar gravada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça que eu respondo. Se não, pode entrar lá no direct e falar diretamente comigo. Se você não conhece os jogos Play to Learn, dá uma olhada lá no nosso site. O nosso site é playtolearn.com.br. No momento nós temos 35 jogos para ensinar crianças, adolescentes e adultos, todos os níveis. Dá para ensinar do básico, intermediário, avançado. Tem jogos, obrigada Vives, tem jogos para alunos, os jogos podem ser usados por grupos pequenos ou por grupos grandes. A gente também tem um canal no YouTube e eu coloco vídeos todos os dias. Quem me acompanha aqui no Instagram, eu tô postando um desafio. Esse desafio eu dou uma dica por dia. Então, durante 30 dias, eu tô dando dicas de como é que vocês podem incluir os jogos na sala de aula. Então, se você quer ideias para deixar a sua aula muito mais divertida, se você quer chamar o seu aluno de inglês para mais perto de você, para que ele queira participar cada vez mais da sua aula, dá uma olhada aí, eu tenho certeza que você vai achar uma atividade que se encaixa perfeitamente para sua aula, porque tem muitas, tá ok? Online English, muito obrigada, meu querido, obrigada por estar aqui comigo. N. Cristina, obrigado pelas dicas, sempre é bom. Que bom, tô sempre aqui. Se tiver alguma dúvida, me desafia lá no direct. Eu adoro quando os professores vão lá e pedem uma sugestão. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, vocês que ficaram aqui esses 40 minutos comigo. Grande abraço e toda quarta-feira, às 9 da noite, eu faço live dando dicas para professores que gostam de usar jogos na aula de língua inglesa. Tchau, gente. Boa noite. Quem perdeu, a live vai ficar gravada, tá bom? Eu dei 11 sugestões, 12 sugestões, como é que vocês podem ensinar os verbos irregulares de uma maneira bem divertida. Que bom, Maria Gabriela, obrigada pela sua presença. Tchau, gente, boa noite, obrigada.